Amigos, estamos falando sobre os 10 mandamentos e está estudando alguma atenção a cada um deles, né? Para que as pessoas que não têm tempo de ler, ou de saber, ou de se instruir, né? Não só escutando, ouvindo, já aprende alguma coisa. Então nós estávamos no quarto mandamento, honrar o pai e a mãe. E nós vamos ver então agora o quinto mandamento, não matar. Só Deus tem o direito de matar. E várias coisas vão ser abordadas nesse mandamento. O aborto, a eutanásia, o suicídio e o homicídio. Vai ser dito cada coisa, alguma coisinha a respeito desses assuntos, porque há necessidade, gente, de ser falado, porque conforme foi falado, agora no honrar pai e mãe, foi falado, né? Mais de 4 séculos se passaram e o homem ainda continua como aqueles homens daquela época. E a gente não está mentindo. É só olhar à nossa volta, ligar a televisão, seja lá o que for, para a gente já ficar sabendo que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, né? E assim por diante. Bom, então nós vamos falar sobre esse mandamento, que é não matarás. E muitas coisas aqui vai ser dita, então tem coisas com parábolas, tem ditos de quando Jesus se reunia juntamente com seus discípulos, com outros que queriam ouvi-lo, né? Com os saduceus e fariseus sempre tentando, fazendo as suas perguntas. Então Jesus diz, estava reunido com a turma, ali, como ele sempre fazia, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo, e o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho, e o que disser, és um tolo, será réu no fogo eterno. Esse raca aí é uma espécie de um palavrão que eles falavam naquela época. A vida dos nossos semelhantes não nos pertence. Quem mata, conquanto não aniquila o espírito, falo desencarnar violentamente, acarretando-lhe sofrimentos indizíveis. Sobretudo, corta-lhe as oportunidades de progresso que a encarnação lhe proporcionaria. É bom notar que uma encarnação não se consegue facilmente. Por vezes, é conseguida à custa de muitos sacrifícios e trabalhos no mundo espiritual. Mas não é somente o progresso da vítima que o assassino interrompeu. Também a dos entes que dependia dele. Dado-se que o plano de trabalho pré-estabelecido no mundo espiritual fica sem um dos elementos, quem sabe, o principal para a sua realização. Então está vendo que aquela pessoa que foi assassinada pode ser um pai de família, uma mãe, uma pessoa que era arrimo daquela casa,
para dar alimentação, custear, né, as coisas da casa. E depois a família fica mais desesperada ainda porque vão passar necessidade. Por causa, às vezes, um assassinato, uma coisa boba, que levou, às vezes, a pessoa irrefletidamente matar. A lei divina diz claramente: não matarás, dando a entender que não se deve matar nada. Agora, o homem está aprendendo a não matar os seus semelhantes. Mais tarde, aprenderá a não matar os nossos irmãos inferiores. Não somente a morte material. Não podemos causar ao próximo também, evitar as mortes morais. Há indivíduos incapazes de matar uma mosca, como se diz vulgarmente. Contudo, não trepidam em matar as reputações alheias, em matar as harmonias de um lar, em matar a fé que desponta numa alma, em matar a esperança que enxuga uma lágrima do aflito, em matar a doce fraternidade que existe em irmãos. Tudo isso são mortes morais e Jesus ensina que sofrerá suas consequências quem as causar. Por isso que a necessidade de ser falado, de ser explicado o que acontece para essas pessoas. Gente, tem muitas pessoas que a gente vê por aí que conversa, que eles falam: eu vou morrer mesmo. Eu vou aproveitar a vida. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então ele pensa que morreu, acabou. Que morreu, fica para lá. Então essas pessoas precisam ouvir que não morreu não. Que ele vai passar do mesmo jeito que ele está para o lado de lá. E que ele vai ter, queira ou não queira, voltar para passar aquilo que ele fez os outros passarem, né? Então, nós vamos falar agora sobre o crime do aborto, que também é outra coisa que precisa ser explicada, relatada, que tem muitas mulheres, coitadas, que elas não entendem, que elas não sabem, que desde o momento que houve a copulação e que houve a ligação do ovário do espermatozoide, já houve uma ligação. Nesse momento, aquele espírito que vai reencarnar já se liga. Quer dizer, ele já vai começar a passar para o mundo dos corpóreos, para o mundo material. Mas muitas mães, gente, muitas mulheres mesmo, elas não sabem disso. E é necessário que elas saibam. Essas mocinhas, né, que fazem as coisas sem pensar, vai por aí afora. Eu vou tirar. Eu vou abortar. Não é por aí, gente. Além de causar um dano tremendo na mulher, né? E preparar para futuras encarnações de grandes sofrimentos. Então é um alerta. É um alerta. Principalmente para essas que não sabem elas acham que não tem nada demais. E tem sim. Porque é a mesma coisa que cometer um assassinato. O crime do aborto. O mal que muito se tem generalizado, principalmente nas grandes cidades. É o aborto provocado. As mais tolas razões são invocadas para desculpar que esse ato, que frustra a reencarnação de um espírito e põe em risco a vida da mãe e sempre lhe arruína a saúde. O aborto provocado é crime. As leis humanas se movimentam para punir os culpados. Todavia, os responsáveis pelo aborto provocado não escapam da penalidade que as leis universais regedoras dos seus destinos lhes impõem. Decepções,
sofrimentos os aguardam no limiar do mundo espiritual, para onde irão quando desencarnarem, com profundas repercussões em suas reencarnações futuras. Que além ela tem que responder pelo crime não só ela, viu, gente? Quem praticou, quem levou, quem intuiu, os que fizeram, o beleza também da parte masculina, que ele acha que é ela que fez. Não, ele também toma parte, sim, nisso daí. E bem tomada. Então vocês vejam bem a rigorosidade do negócio. Vimos que o espírito começa a ligar-se ao corpo em formação no seio materno, desde o instante da fecundação do óvulo, isto é, da concepção. Embora ainda não esteja formado, na ocasião do aborto, a ele está ligado um espírito. E esse espírito, durante longos anos, preparou-se para reencarnar, traçou planos na sua vida, naquele que ele teria que passar na Terra. Preparou seu organismo espiritual, gente. Preparou tudo, com todo carinho, com todo amor, para que aquela vida dele, dessa vez eu vou sair dessa, eu vou melhorar, eu vou progredir. Então vejam bem, uma vez ligado à matéria, o espírito se em processo de reencarnação, começa a ficar com a sua memória espiritual obliterada pela densidade do corpo físico que se forma. E assim, ao ser provocado o aborto, o espírito recebe um choque horrível, equivalente a um choque do desencarne violento e doloroso e em condições lamentáveis de sofrimento e de perturbação. Retira-se do seio que o abrigava. Então, por aí vocês estão vendo, mãezinhas, ou aquelas que pensam nisso ainda. Por favor, vejam bem. Não aumente mais o sofrimento de ninguém, né? De ninguém. Porque mais hoje, mais amanhã, a gente tem sim que retificar aquilo que a gente fez. E aí é que parte a parte dolorosa. Porque aí nós muitas vezes não sabemos, então nós nos revoltamos. Ai, por que nasceu um filho retardado? Ai, por que meu filho nasceu desse jeito? Ah, por que eu não consigo ter filho? Vejo tantas mulheres por aí e eu nada. E assim, não é uma, não é duas, são várias reencarnações de sofrimento. Então, é um negócio para se pensar mesmo. Agora, se o espírito que se reencarna teve sua reencarnação frustrada pelo aborto provocado, for um espírito compreensível e de sentimentos nobres e elevados, quando que ele consegue recompor-se do desastre que sofreu, ele perdoa. E guarda nova oportunidade. Isso quando o espírito já está progredindo, já compreende qual é o seu problema. Então ele perdoa. Com o tempo ele vai procurar outro lar que eu receba. Que não é fácil. Porém, se for espírito de pouca compreensão e não possuir elevação e nobreza de sentimento, ao dar-se conta do mal que lhe causaram,
transforma-se imediatamente no inimigo rancoroso, à espera do momento oportuno para vingar-se. E pelas razões expostas, que sejam vistas, que sejam analisadas, né? Nessa concepção desse espírito, a situação que ele ficou, e também a situação do homem e da mulher, né? Que fizeram com que acontecesse isso, gente. Que acontecesse, porque não é fácil. Ele não aceitará, né? Então, o que vai acontecer? Ele começa a perseguir aqueles que ocasionaram o seu assassinato, né? Foi o assassinato. E fica obsidiando a mulher, ora fica obsidiando aqueles que praticaram o aborto, ora obsidiando aquele que seria o pai dele, né? Então, isso daqui é que a gente vê por aí, que está havendo ainda em grande número, em todos os lugares. E o crime do aborto se equivale, então, a um assassínio, um assassinato. Então, como foi lido num desses livros de assuntos de espiritualidade, um espírito estava, gente, não só revoltado, ele estava desesperado, porque ele passou por ele foi abortado. Então, não sei por que cargas d'água, aquela que deveria ser a mãe dele, foi a um centro espírita, né? Não sei se a espiritualidade promoveu isso para que ajudasse esse pobre espírito que precisava reencarnar. Então, mediante os médios, recebe esse, recebe aquele, então conseguiu que ele desse passagem. Então ele se dirigiu a essa mulher e pediu pelo amor de Deus para que ela não praticasse mais o aborto, que ela deixasse ele nascer, que ele já estava cansado, gente, de querer nascer e ser abortado, e que ela, pelo menos, conseguisse segurá-lo até o fim da gravidez e depois ela desse ele, colocasse ele aonde que ele quisesse, aonde ela pensasse, mas que ela não abortasse mais, porque ele precisava urgentemente reencarnar, que ele tinha coisas determinadas a fazer, e com ela prejudicando, com ela fazendo tudo para que ele não viesse, ele não tinha outro caso senão recorrer a ela própria, né? Porque geralmente, gente, nos sonhos dessas pessoas que querem fazer essas coisas, o espírito vem, pede desesperadamente, implora, mostra, fala, e elas são irredutíveis, né? Quando volta à realidade, isso daí é um sonho, é uma coisa à toa. Eu vou tirar, vou abortar, porque eu não tenho condições de ter um filho, a vida está difícil, não posso mais. Já tenho 3 filhos, outra porque não vai ser um encargo muito grande, outra porque o cara era casado, não quer, e uma série de coisas que entram, porque ela devia
ter em mente antes de fazer qualquer coisa. Procurar muitas vezes ter várias coisas, vários recursos, gente. Vários recursos a serem tomados. Mas não é isso que está acontecendo nesse momento. Nesse momento, nem nessa hora. Então, continuando então, porque isso daí nada mais é do que um crime, né? Do que um assassinato. Então, segundo que tudo isso, gente, que a gente está falando, que está dizendo, não é esmo, não encontrei ali na esquina, nem grudado na parede. É tudo de acordo com o Evangelho. Evangelho de Allan Kardec. Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Além dos pareceres de Ramatiz, que veio nos ajudar nessa parte da espiritualidade. Portanto, vocês creiam, não é historinha da carrochinha, e sim verdades. Verdades que vão livrar muita gente de ir para trás, de estagnar. Então vamos ver. Caridade para com os criminosos. Veja bem. Criminosos esses que matam por matar, a esmo, sem ter compaixão, sem ter nada no coração. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus, e deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão dados desde que se arrependam, como também a vós mesmos por faltas que cometeis quanto à sua lei. Imagina que sois mais repreensíveis, mais culposos que aqueles que recusais o perdão e a compaixão, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós, e por essa razão menos se exigirá deles. É o que foi falado. Tem muitas pessoas, gente, que nascem, a mãe, o pai, né, não fala nada sobre Deus, sobre Jesus, sobre a parte moral, porque também eles não receberam. Então, ao invés de colocar essa criança numa religião ou orientar, não é feito nada disso. É um dia a dia de trabalhar, de pôr o dinheiro dentro de casa. Não passa nada além disso. Então, aquele jovem ou aquela jovem cresce assim, achando que o mundo é para se viver, é para aproveitar, né? E aí é que acontecem as coisas. Porque um quer o que é do outro, o outro quer o que não pode, e aí acontecem os crimes. E é aqui essa pessoa está também feliz por muito tempo, até ele se retificar nisso que ele fez. Então a gente não pode julgar, porque também nós, quando nós voltamos para a nossa parte espiritual, é passado numa tela, gente, aquilo que a gente fez no passado. E a gente mesmo fica abismado de ver. Não sou eu que fiz aquilo ali. E o pior que é, que a gente está vendo que foi a gente que fez, que aprontou, que desaprontou, que matou também, que roubou também. Então a gente não pode julgar nem esse nem aquele, porque a gente também fez no passado. E às vezes até pior. Não julgueis, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, da pureza, e que o mundo não as considera nem mesmo como falhas leves,
Está dizendo aqui que tem coisinhas que a gente faz, que a gente sacode o ombro. Ah, uma coisinha à toa, né? Não morreu ninguém, não aconteceu nada. Mas quando a gente passa para o lado de lá, a gente vê que aquela coisinha não era uma coisinha, não. Era realmente algo que aos olhos de Deus era um crime. A verdadeira caridade não está na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes acrescentais. Não apenas isso, o que Deus exige de nós. A caridade divina ensinada por Jesus baseia-se também na benevolência permanente e em tudo mais para o nosso próximo. Podeis praticar essa sublime virtude com pessoas que não precisam de esmola, e sim de palavras, de amor, consolação, de encorajamento, que as conduzirão ao Senhor. Isso porque tem muita gente que não está faltando nada em casa, tem tudo, todo conforto, e sentem-se infelizes, sentem-se aflitas, sentem-se, nossa, quanta gente que a gente conhece, e o que está faltando para ela é uma palavrinha, é uma mão, é um bom dia, é um sorriso, é uma atenção que ela não tem na casa dela. Os tempos estão próximos. Volto a dizer que a grande fraternidade reinará no globo. A lei do Cristo é a que regerá. Aos homens será a moderação e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como filhos do mesmo Pai. Não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. A presença de criminosos encarnados é um dos meios de que Deus se utiliza para que as más ações deles vos mostre lições e ensinamentos. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os homens impuros e revoltados serão disciplinados. E também serão levados para os mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Deveis aos criminosos de quem falo o socorro das vossas preces. Esta é a verdadeira caridade, né? Então, muita gente reza, porque eu quero que meu filho passe no concurso, porque minha neta vai fazer uma prova, porque meu marido precisa ganhar mais, mas esquece dos criminosos, esquece daqueles que estão endurecidos nos erros, esquece daqueles que estão na grade. Ah, ele mereceu, mas sabe lá por que aconteceu? Ponha-se, é o que foi falado, ponha-se no lugar dele. Aqui não existe no momento ninguém perfeito. Ninguém perfeito. Observai Jesus, vendo um desses infelizes, o lamentaria e estenderia também, não só falaria com ele, como estenderia a mão. Em verdade, não podeis fazer usos desse tratamento indiferente, dessa maneira de pouco caso, que às vezes a gente vê, viu, gente? Não é que eu estou falando, nem dedando, nem nada, mas pode ver por aí como é que está o negócio. Então, o arrependimento pode tocar no corações desses nossos irmãozinhos. Pode sim. A partir de que ele começa a pedir perdão a Deus,
e se arrepender, já é o caminho dele sair dessa. Então a gente, com nossas orações, dá força para ele sair dessa aflição e refletir aquilo que ele fez e tomar as rédeas para seguir o caminho do rumo certo. O arrependimento pode tocar seu coração se orardes com fé. Ele é o vosso próximo, também como o melhor, até dentre de todos os homens. A sua alma foi desnorteada, revoltada, foi criado como a vossa, também, para se aperfeiçoar. Ajuda-o, então, a sair do lodaçal e orai por eles, né? E vamos continuar. Que Jesus nos abençoe a todos.